E aí, meus queridos alunos, professor Jojo na área com vocês. E para essa APC, nessa atividade aí, eu resolvi trazer uma aula explicativa para vocês mesmo. E nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre o efeito fotoelétrico e a quantização da radiação eletromagnética através do quantum ou dos fótons de energia. Então vamos lá. O efeito fotoelétrico, ele foi inicialmente descoberto por Alexander Stoletev. Eu não sei se é assim que pronuncia, fazer o que, eu não sou russo, mas foi ele em 1872. Ele observou que radiações eletromagnéticas, ao incidirem em uma placa metálica, as cargas elétricas contidas nessa placa podiam absorver energia e escapar dessa placa, chegando a outra placa do outro lado. Então o experimento que ele fez é desse desenho aí representado. Eu tenho uma ampola de vidro, onde foi feito vácuo nela. Dentro dessa ampola de vidro tem duas placas metálicas P1 e P2 separadas por uma certa distância. A placa P1 ela é ligada no polo positivo de um gerador e a placa P2 é ligada no polo negativo de um gerador. E nesse circuito, em série, é colocado um galvanômetro que serve para medir a corrente elétrica. Então, sem a incidência da radiação eletromagnética, o galvanômetro ele não marca, ele não registra corrente elétrica alguma, tá? Significa que mesmo as placas P1 e P2 estando ligadas no gerador, o circuito elétrico não foi fechado. Então não há passagem da corrente elétrica. E lembre-se que no bulbo tem vácuo. O vácuo é importante porque assim não tem nenhuma molécula ali dentro que poderia passar de um lado para o outro carregando uma carga elétrica ali aleatória, tá? Ela não tem isso daí. Então, ele incidiu uma luz, uma radiação eletromagnética na placa P1, e aí ele observou que gerou-se as cargas elétricas, elas absorveram a energia dessa radiação, tá? E esses elétrons foram arrancados da placa P1 e foram se movimentar até a placa P2. Esses elétrons são chamados de fotoelétrons ou fotelétrons, tá? E com isso gerou-se uma corrente elétrica, porque o circuito ele se tornou fechado, e o galvanômetro ele marcou uma corrente elétrica aí. Okay? Então esse foi o experimento do fotoelétrico. A gente olhando bem ali, aquela parte ali onde o elétron é arrancado da placa P1 ali, a gente sabe que a energia absorvida pelo elétron, ela vai ser usada para que o elétron seja arrancado da placa fotoelétrica, que poderia ser energia de arrancamento, mas o excedente dessa energia é usada para que ele ganhe velocidade, né, ou seja, energia cinética, para que o elétron consiga se movimentar da placa P1 até a placa P2. Então, algumas observações são importantes, tá? O fato de eu estar aumentando a intensidade da luz que atinge essa placa metálica não muda a energia cinética desses fotoelétricos, mas ela interfere no processo do efeito fotoelétrico da seguinte maneira. Uma radiação eletromagnética com baixa intensidade, ela produz menos quantidades de fotoelétrons. Uma radiação eletromagnética com maior intensidade luminosa, ela produz uma quantidade de fóton-elétrons maiores. Já a energia cinética que os fóton-elétrons eles adquirem, eles dependem, ou seja, eles são dependentes da frequência da radiação eletromagnética que incidiu naquela placa. Então, quanto maior for a frequência da radiação eletromagnética ou da luz que incidiu naquela placa, maior será a energia cinética que o elétron vai receber, consequentemente, o caminho que ele percorre até a placa P1, até a placa P2, ela vai ter uma velocidade maior e um tempo menor de resposta. Então, nós sabemos que a luz ela é decomposta nas 7 cores primárias, né? O violeta, o anil, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, que são a parte da radiação eletromagnética que é visível aos nossos olhos. Então, olhando essa tabela aqui, nós temos que a frequência, elas são multiplicadas por um fator de 10 a 14 Hz.
Então, o violeta ele vai desde 7,69 até 6,65 vezes 10 a 14 Hz, sendo a radiação eletromagnética de maior frequência, e o vermelho, né, sendo a radiação de menor frequência, que vai de 4,82 vezes 10 a 14 Hz até 3,84 vezes 10 a 14 Hz, tá? E entre o violeta e o vermelho, nós temos as frequências intermediárias, né? Que é o laranja, o amarelo, o verde, o azul e o anil. Tá ok? Então, dependendo da frequência que você coloca, os fóton-elétrons vão adquirir energia cinética maiores, dependendo da maior frequência que você coloca. Então, se você eliminar uma placa metálica com uma luz violeta, por exemplo, a energia cinética que os elétrons vão adquirir vai ser maior do que se você tivesse iluminado essa placa com uma luz, por exemplo, amarela. Seria como o amarelo tem uma frequência menor que o violeta, então a energia cinética que os elétrons vão absorver quando for iluminado com uma luz amarela será menor do que a energia cinética dos elétrons quando for iluminado com uma luz violeta, tá ok? Já o efeito fotoelétrico ele só acontece se a frequência de radiação da onda eletromagnética que incidir sobre a placa tiver um valor mínimo de frequência. E lembre-se que a frequência está associada com a energia de uma onda. Então, abaixo dessa frequência mínima, a energia que a radiação eletromagnética ela fornece à carga elétrica não é suficiente para arrancar da placa, tá? Agora, se a frequência dessa radiação eletromagnética ela for exatamente igual à frequência mínima necessária para que isso aconteça, os elétrons são arrancados da placa, porém o elétron não se movimenta, ele fica parado, então não vai gerar o efeito fotoelétrico assim também, tá? Então, se a frequência ela for menor que a frequência mínima, não há efeito fotoelétrico, porque as cargas elétricas não são arrancadas. E se a frequência ela for igual à frequência mínima necessária, os elétrons são arrancados, porém eles não se movimentam. E aí os elétrons não saem da placa P1, não chegam na placa P2 e, consequentemente, não gera corrente elétrica dessa maneira. Então, para que ocorra o efeito fotoelétrico, a frequência da radiação eletromagnética ela tem que ser maior do que a frequência mínima. Que daí a energia que essa radiação eletromagnética leva para os elétrons, para a carga elétrica, é suficiente para que a carga elétrica seja arrancada da placa e o excedente da energia seja transformado ou utilizado em energia cinética de movimento, para que o elétron saia da placa P1 e chegue na placa P2. Então, a radiação eletromagnética ela tem a sua energia diretamente proporcional à sua frequência, ou seja, a energia ela é quantizada. Então, a radiação eletromagnética passou a ser considerada como feixes de partículas. Então, eu considero a radiação eletromagnética como pequenos pacotes de energia que se movimentam em conjunto. Esses pacotes de energia são chamados de fótons, e esses fótons estão se propagando no espaço junto. O fóton também, às vezes, ele é chamado na literatura como quantum de energia, tá? A energia, então, de um fóton é dado pela expressão H vezes F, né? O H vezes F, ele vai ser justamente a fórmula que Einstein propôs para quantizar, ou seja, para dizer o valor da energia de um fóton, onde H é chamado da constante de Planck, sendo H o valor de 6,63 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, vezes segundo, tá? Então imagine aqui, você tem uma placa metálica e nessa placa metálica eu tenho elétrons grudados nessa placa metálica, tá? O desenho está bem tosco, mas ele é didático para que você entenda que ali na superfície de um metal eu tenho os elétrons grudados ali. Então se eu incidir luz, né, sobre essa placa, então eu incidi uma luz vermelha e uma luz azul. Lembra lá na tabela? Naquela tabela a gente sabe que a luz vermelha tem uma frequência menor que a frequência da luz azul, tá? E que a energia do fóton é dada por HF.
Se a frequência do vermelho ele é menor que a frequência do azul, então a energia que o fóton do vermelho tem é menor que a energia que o fóton do azul tem. Tá? Se a frequência mínima para que o elétron seja arrancada dessa placa metálica ela for maior que a frequência do vermelho, mas menor que a frequência do azul, então os elétrons que foi iluminado com a luz azul vai ter energia suficiente para ser arrancada da placa e se movimentar com energia cinética. Já os elétrons que foram iluminados com uma luz vermelha, cuja frequência do vermelho é menor que a frequência mínima necessária, significa que os elétrons não vão ter energia para ser arrancada da placa e, consequentemente, também não vão se movimentar, tá? Essa energia mínima que a placa, que as cargas elétricas precisam para ser arrancada do elétron, devido à sua frequência mínima, é chamada de função trabalho, que é o W0. Então, a energia cinética que uma carga elétrica absorve é o HF, que é a energia do fóton, menos essa energia de arrancamento da placa, que é chamada de função trabalho. Um exemplo disso seria esse aqui, ó. A frequência mínima que uma radiação precisa ter para extrair elétrons de uma placa de tungstênio igual a 110 vezes 10 a 13 Hz, sendo H a constante de Planck 0,663 vezes 10 a menos 33 Joule vezes segundo, e C a velocidade das ondas eletromagnéticas igual a 300 mil km por segundo no vácuo, e M a massa de um elétron igual a 9,1 vezes 10 a menos 31 kg, calcule. Letra A função trabalho para o tungstênio em joules e eletronvolts. Letra B, a energia cinética máxima dos elétrons emitido pelo tungstênio no vácuo, quando nele incide uma radiação de comprimento de onda igual a 0,18 micrômetros, tá? Então, veja só, primeiro vamos tirar as informações que eu tenho, tá? O que ele me deu aqui de informações? Ele falou para mim que a frequência mínima para mim conseguir arrancar um elétron de uma placa de tungstênio é F, tá? Frequência mínima de 110 vezes 10 a 13 Hz, tudo bem? Bom, eu vou transformar isso aqui em notação científica. Então, isso aqui vai ser 1,1 vezes 10 a 13. Como eu fiz a vírgula andar duas casas da direita para a esquerda, a primeira casa ela passa o 0, a segunda casa ela passa o primeiro 1 e para. Então eu vou somar mais 2 aqui no expoente. Isso vai dar 1,1 vezes 10 a 15 Hz. Por que eu vou trabalhar em notação científica? Talvez fique mais fácil fazer as contas. É obrigatório transformar em notação científica? Não, não é. Para você fazer as contas, não. Mas na resposta, sim, tem que transformar em notação científica. Ele falou para mim que a constante de Planck é 0,663 vezes 10 a menos 33 joules por segundo. Bom, professor, não foi esse valor que o senhor deu. O senhor deu que era 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Ele só não deixou a constante de Planck em notação científica, que eu vou deixar ela, vai ser 6,63 vezes 10 a menos 33. Como eu andei a vírgula uma casa da esquerda para a direita, significa que eu vou tirar um valor do expoente. Então, menos 1 aqui, isso vai dar 6,63 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo. A outra informação que ele me deu é a velocidade de propagação dessa onda eletromagnética no vácuo, que é de 300 mil quilômetros por segundo. O problema é que eu não posso trabalhar por quilômetros, eu tenho que trabalhar por metros. Então a gente sabe que esse casinho do quilômetro representa um prefixo na física, que é o quilo, que é 1000 vezes. Então, isso é 300
milhões de metros por segundo, tá? E aí ele me deu a massa do elétron também, né? Ele diz que a massa do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. Bom, isso já está em notação científica, então não preciso fazer. O que eu quero calcular? Né? Ele quer a função trabalho. A função trabalho é o nosso W, tá? É isso que ele quer, a função trabalho dessa placa de tungstênio, que é... O que é a função trabalho mesmo, professor? É a energia necessária para que a carga elétrica que está presa na placa de tungstênio absorva e use essa energia para quebrar a sua ligação com a placa, ser arrancada da placa. Se a energia fornecida por elétron for exatamente igual à energia função trabalho, a carga elétrica vai ser arrancada, mas ela vai ficar parada, ela não vai se movimentar. Se a energia fornecida à carga elétrica for maior, então ela vai ser arrancada da placa de tungstênio e o excedente dessa energia é usado para que a carga se movimente com energia cinética. E na letra B, ele pede para você calcular essa energia cinética, tá? Mas para uma radiação eletromagnética que tem um comprimento de onda de 0,18 micrômetros, tá? Então, essas são as informações que o exercício me forneceu, tá? Então, vamos lá, vamos resolver isso. Então, na letra A, a gente já viu que ele quer a função trabalho, tá? Como eu tenho a frequência mínima e eu quero a função trabalho, a energia que a radiação, ou seja, a energia que o fóton vai ter que transmitir para a carga elétrica, tem que ser exatamente igual à energia da função trabalho. Então, a função trabalho vai ser exatamente H vezes F mínimo, que é a frequência mínima, tá? Então, o nosso H é 6,63 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo. E a frequência mínima é 1,1 vezes 10 a 15 Hz. Tá? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou separar aqui para ficar visualmente mais fácil enxergar o que eu tenho que fazer. Eu vou deixar aqui número com número, 6,63 vezes 1,1. Vou deixar potência com potência, ó, 10 menos 34, vezes 10 a 15. E vou deixar as unidades de medida, juntas também, ó. Joule segundo vezes o Hertz. Primeiro eu vou fazer a multiplicação entre os números. Então, ó, 6,63 vezes 1,1. 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 6 é 6, mais 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 6 é 6 e 1 vezes 6 é 6. Soma 3, 6 com 3 dá 9, 6 com 6 dá 12, vai 1, 7. Eu tenho dois números atrás da vírgula aqui, mais um são 3. Então tem que ter 1, 2, 3 números atrás da vírgula. Então a nossa função trabalho vai ser 7,293 vezes 10. Bom, agora eu tenho que fazer a nossa operação com as potências. Nesse caso, a nossa potência é uma multiplicação. Na multiplicação, eu vou fazer o quê? Conservo a base e vou somar os expoentes. Então, eu pego o primeiro, somo com o segundo. E as unidades de medida? Eu tenho que lembrar que Hertz, pessoal, é 1 sobre segundo. Então, vou trocar ali a simbologia. Então, Joule vezes segundo vezes 1 sobre segundo. O que eu vou fazer agora aqui? Vou fazer a soma dos expoentes. Então, eu tenho 34, vou tirar 15. 4 não dá para tirar 5, então fica 2, fica 14. 14 tira 5 dá 9, né? E 2 tira 1 dá 1. Certo? E conservo o sinal do maior expoente, que é negativo. Então,
Nossa função trabalho vai ser 7,293 vezes 10 a menos 19. E vou cancelar as unidades de medida. Eu tenho segundo no numerador e segundo no denominador. Eu cancelo isso. Então vai ficar joule a nossa resposta. Então essa é a energia da função trabalho. A carga elétrica no tungstênio, que tem frequência mínima de 1,1 vezes 10 a 15 Hz, precisa de 7,293 vezes 10 a menos 19 joule para que essa carga seja separada da placa. Se a carga receber exatamente essa energia, ela será separada, mas o elétron ficará parado porque não tem energia para ele usar como energia cinética de movimento. Então, para que ele seja usado, ele tem que ter uma energia um pouquinho maior que isso, para que a carga, quando arrancada, se movimente. Bom, e agora, o que eu vou fazer? Eu preciso transformar essa energia em elétrons volts. Bom, então vamos lá. Vou apagar aqui as continhas. Vou dar uma separada aqui, para a gente não misturar muito o que a gente vai fazer. E aí eu vou ter que lembrar o seguinte, que 1 elétron volts corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule, tá? Joule de energia. Então, para mim transformar a função trabalho, ou seja, quantos elétron volts vai ser, eu vou fazer uma regra de 3 simples, né? 7,293 vezes 10 a menos 19 joule aqui para saber quantos elétron volts eu vou ter. E aí eu vou fazer o quê? Vou multiplicar cruzado aqui. Então, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19 joule vezes x é igual a 1 elétron volts vezes... Acho que ficou muito pequenininho aqui. Vou dar uma gambiarra aqui no nosso slidezinho aqui para caber tudo. Então vai ficar, ó, colocar assim, 1,6 vezes 10 a menos 19 joule vezes x é igual 7,293 vezes 10 a menos 19 joule vezes o elétron volts. Vou cancelar, ó, vou passar esse daqui que está multiplicando, dividindo, então o x vai ficar 7,293 vezes 10 a menos 19 joule elétron volts, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. Então, ó, corta joule com joule, 10 a 19 com 10 a 19, e vou dividir 7,293 por 1,6, tá? E aí vamos fazer essa divisão aqui, então. Eu vou fazer aqui num cantinho e depois eu apago, tá? Então, olha só. 7,293 dividido por 1,6. Tira a vírgula aqui, anda uma casa. Tira a vírgula aqui, coloca aqui. Vai dar 4. 4 vezes 6 dá 24. Vai 2. 4 vezes 1, 4 com 2 dá 64. Então, 64 para 72, isso vai dar 8. Abaixo o 9, como eu pulei a vírgula, coloca a vírgula aqui, tá? E vai dar 5. Acho que isso, né? 5, vamos ver? 5 vezes 6 vai dar 30, vai 3. 5 vezes 1 dá 5, com 3 dá 8. Sobra 9 e abaixo 3. Agora vai dar 6, né? Ó, 6 vezes 6 dá 30, 36 vai 3. 6 com 3 dá 96. Então, aqui era 5 novamente. Então, vai ser aproximadamente 4,55, alguma coisa, elétron volts. Que eu vou aproximar isso daqui para 4,6 elétron volts. Então, tá aí. Letra A tá feita. A função trabalho, que é a energia mínima para uma carga elétrica ser arrancada de uma placa tungstênio de frequência mínima de 1,1 vezes 10 a 15 Hz, é 7,293 vezes 10 a menos 19 joule, ou
24,6 elétron volts, tá ok? É isso aí. Bom, a letra A foi só fazer a continha, né? Acho que não foi tão difícil assim, eu espero que vocês tenham entendido. Então vamos para a letra B. Na letra B ele pede para a gente calcular a energia mínima da frequência. Como é que é lá? A energia cinética máxima e a velocidade máxima dos elétrons emitidos pelo tungstênio no vácuo, sabendo que o comprimento de onda da radiação eletromagnética que atinge a placa de tungstênio tem 0,18 microns, né? Microns-metro. Bom, o que é velocidade, né? A velocidade de uma onda é aquela formulazinha vai lamber ferida, lembra? Lambda F. Tudo bem? Então, daqui eu vou tirar que a frequência, vou colocar assim, ó, que a frequência é a velocidade dividido por lambda, tá? Tudo bem? E eu vou jogar essa informação da frequência aqui na equação do fóton. O fóton é HF, como F é V sobre lambda, então vai ser H vezes V sobre lambda. Como a velocidade que o exercício me deu é a velocidade da luz, que é C, então a energia vai ser HC sobre lambda, tá? Deixa aqui a nossa segunda equação. Por que eu fiz isso? Porque agora eu consigo achar a energia da onda que foi incidida na placa de tungstênio, cujo comprimento de onda é 0,18 micrômetros. Então, vamos fazer esses cálculos. A energia vai ser 6,63 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo, vezes C, que é 300 milhões de metros por segundo, tudo dividido por 0,18 microns, que é 10 a menos 6 metros. Tá ok? Bom, o que eu vou fazer aqui, professor? Primeiro, eu vou tirar tudo esses zeros. Eu tenho um zero danado aqui, né? Para cada zero que eu tiver aqui, eu vou colocar uma potência e vou somar um expoente na sua base. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso aqui é vezes 10 elevado a 8, tá? Então, vai ficar assim, ó. Energia igual a 6,63 vezes 10 a menos 34 joules segundo, vezes 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, dividido por 0,18 vezes 10 a menos 6 metros, tá? E aqui, mais uma vez, eu vou fazer aquele esqueminha. Eu vou separar tudo para visualmente ficar mais fácil saber o que eu vou fazer. Então, a energia vai ser 6,63 vezes 3 dividido por 0,18, tá? Vezes as potências. 10 a menos 34 vezes 10 a 8 dividido por 10 a menos 6. E vezes as unidades de medida. Joule segundo, metro por segundo dividido por metro, tá? Então agora eu vou fazer essa divisão aqui, eu vou fazer essas contas. Então, ó, 6,63 vezes 3, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 6, 18 com 1 dá 19, 2 cada decimal, então dá 19,89, tá? Aí eu vou pegar esse valor aqui, 19,89, e vou dividir por 0,18. Você consegue ver que o número que está na chave tem dois números atrás da vírgula e o dividendo também? Então eu só vou cancelar a vírgula. Tá? Então vai dar 1. 1 vezes 18 dá 18, para 19 sobra 1, abaixo 8. Dá 1 de novo. 1 vezes 18 dá 18, para 18 dá nada, abaixo o 9. Como o 9 não dá para dividir, eu vou colocar vírgula e vou acrescentar um zero aqui, e aí vai dar 5. Tá? Então, 5 vezes 18 vai dar... 5 vezes 8 vai dar 30. Vai dar 3, né? 5 vezes 1 dá 5, 3 dá... Aliás, 3 não, dá 40. Dá 40.
5 vezes 1 dá 5 com 4, dá 90, 90 dá 0. Então dá 1,5, dá 11,5. Então essa multiplicação e essa divisão aqui da energia deu 11,5 vezes. Agora as potências. Lembra, quando eu estou multiplicando, eu somo os números. Então, conserva a base, menos 34 mais 8. Só que o expoente que está no denominador, quando ele vai para cima, ele troca o sinal. Se ele é menos, ele vai mais. Então, mais 6. E as unidades de medida? Corta segundo com segundo, vai ficar joule metro por metro. Fazendo essa soma aqui dos expoentes, dá 11,5 vezes 10. Então, 34 tira 8, vai dar 26 negativo. Tira 6, vai dar 20. Então, menos 20, corta metro com metro, menos 20 joule. Então, essa é a energia, certo? Essa é a energia da onda, cujo comprimento de onda é 0,18 micrômetros. Mas lembra que essa energia, ela foi jogada onde? Ela foi jogada na placa de tungstênio. Essa energia, então aqui, ó, eu tenho uma placa. Essa placa tem uma energia mínima, que é a função trabalho, que eu calculei na letra A. Lembra? Que é aproximadamente 4,6... Vou deixar em joule, né? Joule é melhor. 7,2. Quanto é que foi lá mesmo? Que eu já tinha até esquecido. 7,293. Acho que eu vou aproximar esse valor aqui. 7,3 vezes 10 a menos 19 joule, tá? Então, 7,3 vezes 10 a menos 19 joule é a função trabalho da placa. A luz vem mandando um fóton com a energia E, que é 11,5 vezes 10 a menos 20 joule, tá? E aí você consegue perceber que eu tenho uma energia maior do que a energia da função trabalho, certo? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa energia, tá? E vou transformar ela... desculpa, perdão. É que eu pensei uma coisa aqui rapidinho aqui. Eu observei que talvez a gente possa ter feito essa soma errada aqui. Então vamos só confirmar essa sominha rapidinho, porque a energia está maior do que a normal. Então, ó, menos 34 tira 8. Então, 14. 8 para 14 dá 6, impressão dá 26. Agora tira 6, dá 20. Dá 20. Dá 20. Então, será que é a divisão que eu fiz errado? Porque se dá menos 20, olha só, pessoal, se dá menos 20, a energia ela é menor que a função trabalho, não sai, né? Mas ele sai dali. Então, talvez seja a divisão. Ó, lembra quando eu fiz a divisão? 6,63 vezes 3... que dá 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 6, 18, vai 1, 19, e dividir por 0,18, tirei a vírgula aqui, então vai dar 1, 1 dá 18 para 19, sobra 1, abaixo o 8, dá 1 de novo, 1 para 18 dá 18, sobra 0, abaixo o 9. Quando eu abaixei o 9 ele é dividendo, então tem que dividir ele. Então 9 dividido por 18 não dá, é 0. Aí sim eu posso colocar a vírgula para acrescentar 1 do 0 aqui, que dá 5, que vai dar 0. Então, essa resposta aqui, que eu tinha colocado, o professor colocou errado, tá? Então, vai ser 110 aproximadamente. Tira esse 0, acrescenta mais 1 aqui, e aí sim... Olha lá, viu? A energia vai dar 11 vezes 10 a menos 19 joule, tá? E lembra que a função trabalho é 7,3 vezes 10 a menos 19 joule. Então, a energia que a onda ela carrega consigo nos fótons, vai na placa, é maior que a função trabalho. Então, vai ter uma sobra de energia. Essa sobra de energia
é a nossa energia cinética, que é o que eu estou procurando. Veja como é importante a gente revisar as contas que a gente faz, tá? Porque se a gente não revisar as contas, pode acontecer esse erro que o professor cometeu aqui de maneira. Deu um número que não era aceitável, um número errado, porque ele fez uma divisão errada. Então, eu percebi isso, voltei lá, conferi a conta, refiz a conta de novo, substituí os valores corretos para terminar o exercício. Não é feio errar o exercício, mas tem que prestar atenção no que está fazendo, tem que revisar, porque se você cometeu um errinho ali, você tem que saber corrigir, tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui? A energia cinética, então, é a energia que a onda trouxe, menos a função trabalho. Então, a energia cinética vai ser 11 vezes 10 a menos 19 joule, menos 7,3 vezes 10 a menos 19 joule. Então, 11 menos 7,3 vezes 10 a menos 19 joule. Então, olha lá, 11 tira 7,3, coloca a vírgula, coloca um zero, empresta 1 fica 10, 10 tira 3 dá 7, e 10 tira 7 dá 3, ou seja, 3,7. Então, a energia cinética é 3,7 vezes 10 a menos 19 joule. Perfeito. Achei a primeira parte, ou seja, a primeira resposta da letra B. Porque na letra B ele pede para você calcular a energia cinética máxima. Tá aqui, calculei. E ele pede para você calcular a velocidade desse elétron. Então, para mim calcular essa parte, eu vou usar a fórmula agora da energia cinética, que é a energia cinética é a massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Porque o que está se movimentando de uma placa para outra? Os elétrons. Então, 3,7 vezes 10 a menos 19 joule é igual a massa, que é 9,1 vezes 10 a menos 31 quilograma, vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? Então, vou fazer essa conta agora. Então, passa 2, vai ser 3,7 vezes 10 a menos 19 joule vezes 2, é igual a 9,1 vezes 10 a menos 31 quilograma vezes V ao quadrado. Faz essa multiplicação, então 2 vezes 7 é 14, vai 1, 2 vezes 3, né, é 6, com 1 dá 7, vezes 10 a menos 19 joule, e o 9,1 vezes 10 a menos 31, ele está multiplicando, passa dividindo, então divide 9,1 vezes 10 a menos 31 quilograma, isso é igual a V quadrado, tá? E aí, fazendo as conversões de unidade, né, e fazendo essa divisão, nós temos essa conta. Então, ó, V vai ser a raiz quadrada de 7,4 dividido por 9,1. Bom, 7,4 dividido por 9,1, ele vai dar aproximadamente, vou colocar aqui, V igual... Aliás, vamos terminar a conta aqui, né? 10 a menos 19. O 31 é negativo, vai para cima, dá mais 31, porque troca o sinal, tá? E joule dividido por quilograma é metro quadrado por segundo ao quadrado, tá? Então, 7,4 dividido por 9,1, eu usei a calculadora agora aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, eu não vou editar agora. Então, vai ficar a raiz quadrada de 0,81 aproximadamente, vezes 10 e 19 negativo, somado com 31, vai dar 12, tá? Metro ao quadrado, segundo ao quadrado, sai fora da raiz, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou andar 2 casas decimal, da esquerda para a direita, então vai ficar, vou trazer para cá a continha, tá? Então vai ficar raiz quadrada de 81 vezes 10 a 12 menos 2, que vai dar raiz quadrada de 81,
vezes a raiz quadrada de 10 elevado a 10. E raiz quadrada de 81 é 9. Tá? E raiz quadrada de 10 elevado a 10 é 10 elevado a 10 dividido por 2. Então vai ser 9 vezes 10 a 5 metros por segundo. Então, essa é a velocidade com que um elétron vai sair de uma placa de tungstênio quando incidido por uma radiação cujo comprimento de onda é 0,18 microns e a frequência mínima necessária na função trabalho da placa de tungstênio sendo 1,1 vezes 10 a 15 Hz, tá? Então, veja que não é muito difícil os exercícios, não são muito complicados, mas tem muita continha com vírgula, tá? Tem muita potência, então vocês não precisam se matar fazendo as contas na mão, como eu fiz aqui na maioria das contas. Pode usar a calculadora, mas tem que usar de maneira correta para não errar exercício, não cair na besteira que o professor fez ali, errou uma divisãozinha simples. Isso não pode acontecer, né? Mas se acontecer, tem que ter maturidade para saber onde está o erro, voltar, corrigir o erro e terminar a conta corretamente, tá? O professor aqui tá dando aquele super abraço, né? Saudoso dos meus alunos, que eu não posso dar aula presencial por causa da pandemia ainda, mas ele pede para que vocês continuem estudando, continuem se esforçando, e se você gostou da aula e já é inscrito no meu canal, deixa o seu like aí para nós, ative a sinetinha para você ver os próximos vídeos. Se você não é inscrito no canal, vai lá, dá essa moral ao professorzinho aí, se inscreve no canal dele, tá? Ativa a sineta aí para receber notificações dos próximos vídeos e bora continuar estudando. Aquele abraço do professor. Tchau, tchau.